Olá, bem-vindo ao canal Odisseia. Nessa pandemia, todo mundo dentro de casa, todos trabalhando no mesmo ambiente, crianças sem poderem ir à escola, convivendo 24 horas por dia no mesmo ambiente. Casais que nunca passaram tanto tempo um ao lado do outro. E para agravar ainda mais o quadro, as pessoas impossibilitadas de saírem, de passearem, de tomarem um ar, conhecerem locais novos. Esses são os efeitos da pandemia. Essa quarentena, esse confinamento a que o mundo inteiro se viu obrigado, teve um grande impacto nas relações familiares. E isso, naturalmente, aumentou os conflitos domésticos. Esse é seu caso? Você se identifica com algumas dessas situações? É isso que tem te angustiado nos últimos dias? Bom, acompanhe esse vídeo, em que você tomará contato com algumas estratégias para lidar com os conflitos domésticos na pandemia. Conta-se que um casal, em viagem para o Oriente, procurou um velho sábio que atendia no local muito bonito, muito florido, e vivia cercado de aprendizes interessados em assimilar o seu modo de vida, a sua serenidade e a sua sabedoria. Esse casal, então, querendo conversar com o sábio, foi surpreendido com a primeira notícia, de que ele atenderia primeiro um, depois o outro. Então, a mulher tomou a dianteira e quis conversar primeiro com o sábio. Chegou, começou a reclamar do marido, do casamento, das relações, de algumas atitudes do marido. O sábio ouviu tudo atentamente. No final do relato, a mulher pergunta: "O senhor não acha que eu tenho razão?" E o sábio diz: "Com certeza, você tem razão." Ela, toda feliz, se levanta, sai e diz para o marido: "Sua vez." O marido chega, senta e conta a mesma coisa. Faz uma narrativa das dificuldades da esposa, dos seus defeitos, conta os seus sofrimentos, suas dificuldades, os conflitos vividos com ela, e no final diz assim: "Você não acha que eu tenho razão?" E o sábio: "Você tem toda a razão." Ele sai feliz do lado de fora, a mulher sem entender por que o marido estava tão feliz. E o discípulo que estava ao lado, o aprendiz, muito impressionado com aquilo, diz assim: "Ora, mestre, eu não entendi. A mulher vem e diz uma coisa, você diz que ela tem razão. O homem senta aqui e diz o contrário, você diz que ele tem razão. Eu acho que você está contraditório, você não acha que eu tenho razão?" E o sábio diz assim: "Você está completamente com razão." A história lembra um pouco uma base dos conflitos familiares, especialmente na pandemia. Todos com as suas razões, todos com as suas demandas, todos com as suas necessidades, todos com as suas emoções à flor da pele. Emoções à flor da pele, todo mundo querendo ter razão. Como diz o ditado popular: farinha pouca, meu pirão primeiro. Se nós adotarmos essa lógica para as relações familiares, em época de quarentena ou em qualquer momento, será impossível chegar a um acordo. Será impossível estabelecer a harmonia no ambiente doméstico. O que precisamos então fazer? A palavra-chave nessas questões de conflitos domésticos
especialmente na pandemia, a palavra-chave é empatia. Empatia. Sim. Por que empatia? Porque a empatia me permite sair do meu posicionamento, sair do local de onde eu enxergo o mundo e visitar, ainda que brevemente, o lugar do outro. Empatia significa pedir emprestado, ainda que por alguns instantes, os olhos do outro, para que eu possa enxergar a vida, para que eu possa enxergar a relação. Mas há dois tipos de empatia. E as estratégias que nós vamos discutir hoje nesse vídeo têm a ver com esses dois tipos de empatia. Existe a empatia emocional, uma empatia que é passiva. É aquela capacidade, aquela habilidade de perceber as emoções, os sentimentos, as necessidades do outro e sensibilizar-se com isso. Essa é a empatia emocional. Ela tem um efeito de observação. Ela tem a ver com sensibilidade, com notar o outro, com perceber o outro, colocar-se na posição do outro. E tem um outro tipo de empatia, que é a empatia ativa, proativa, que nós vamos chamar de empatia compassiva. Você sai da simples sensibilidade, você dá um passo além e auxilia, coopera com o outro para que ele obtenha o resultado tão almejado por ele. Bom, vamos conversar sobre esses dois tipos de empatia e sobre os dois tipos de estratégia que cada uma delas nos apresenta. Essas estratégias são fundamentais para que a gente possa lidar com os conflitos domésticos, para que a gente possa lidar com as relações, especialmente nesses tempos difíceis de pandemia. Perceber as emoções que estão por detrás. Esse é o segredo da empatia emocional. As emoções, os sentimentos, os estados de humor estão escondidos. Estão escondidos nas palavras, estão escondidos nas atitudes, nos comportamentos dos outros e nos nossos. Nem sempre as palavras ditas refletem verdadeiramente o que nós estamos sentindo no momento em que falamos. A pergunta aqui é: o que fala através de você quando você fala? Quais emoções estão usando a sua fala como instrumento no momento em que você fala? Isso é fundamental para que eu não faça um papel de bobo durante uma conversa. Quando eu observo apenas as palavras, quando eu fico apegado apenas àquilo que é visível, eu fico como um bobo. Eu não percebo as reais intenções, os desejos, as emoções, o que está acontecendo dentro das pessoas, antes delas falarem, antes delas manifestarem uma atitude, antes delas expressarem um comportamento. Essa percepção é a habilidade principal da empatia emocional. Vamos avaliar como andam as emoções nesse tempo de pandemia. Primeiro elemento: todos estamos hiper
hipersensíveis. Hipersensíveis por conta do estresse e por conta da ansiedade. A insegurança tomou conta de nós. Quando vai acabar a pandemia? Quando poderemos voltar à vida normal? O que será da economia? O que será do meu trabalho? Como as crianças irão reagir quando voltarem às aulas? Quando a vida assumir novamente suas características de normalidade, qual será a dinâmica dos relacionamentos, inclusive do casamento, das relações afetivas, das amizades? Todo mundo está inseguro e isso gera muito estresse, muita ansiedade. E todos ficamos hipersensíveis. É preciso perceber essa hipersensibilidade. O que nós podemos dizer sobre isso? Que as feridas estão abertas. E o que uma enfermeira, um enfermeiro fazem quando uma ferida está aberta? Agem com cuidado, com leveza, com carinho, sabem cuidar, precisam medir a intensidade dos gestos, porque a ferida está aberta. Esse é o primeiro elemento. Outro elemento fundamental. Nós estamos ouvindo muitas notícias, todo mundo falando ao mesmo tempo. Hoje em dia, todo mundo fala sobre tudo e fala como se soubesse tudo sobre todas as coisas. Você abre as redes sociais, todas as pessoas são especialistas em tudo. Elas acreditam que podem falar sobre todas as coisas, como um especialista. Você liga os jornais, opiniões. Ninguém deixa de manifestar uma opinião, mesmo quando não sabe nada a respeito daquele assunto. O que significa isso? Muita informação. Mas essa informação entra no ouvido e sai no outro. Nós ouvimos muito, mas assimilamos muito pouco, porque no fundo, a gente sabe que a maioria daquela informação, que naquela multidão de palavras, pouca coisa pode ser aproveitada. Esse é o ponto. Essa é uma grande característica. E nós precisamos vigiar, precisamos ficar atentos para não entrarmos nesse padrão dentro de casa. Excesso de palavras não é sinônimo de boa comunicação. Falar muito não significa comunicar-se bem. Comunicar-se bem significa comunicar-se no nível dos sentimentos, comunicar-se no nível das emoções, tocar a essência do outro, não simplesmente repetir palavras a esmo. Outro elemento fundamental que precisamos perceber, que a nossa empatia precisa visualizar. Todos estão querendo ter mais paciência. Nas orações, nas preces, todo mundo pede paciência, porque se pedir força, sai quebrando tudo. Nós queremos mais paciência. Todo mundo agitado, todo mundo acelerado, todo mundo preocupado. Essa aceleração, essa agitação cria uma demanda interna por paciência, serenidade. Se eu chego diante de alguém e acrescento agitação, se a minha fala, se o meu comportamento
ao invés de acerenar, ao invés de acalmar, ele aumenta o nervosismo, ele aumenta a pressão, o conflito é certo. É preciso estar atento a esse nível de superexcitação em que todos nós nos encontramos nessa quarentena. Hipersensibilidade, superexcitação. O momento exige tato, o momento exige cuidado, percepção. Além disso, individualmente, todos nós temos necessidades que se destacam. As pessoas não têm necessidades iguais. Cada qual tem suas necessidades específicas. Um tem mais necessidade de independência, o outro tem mais necessidade de cuidado, um é mais introvertido, o outro é mais extrovertido. Quando nós lidamos com os filhos, é preciso compreender isso. Num relacionamento afetivo, mais ainda. As necessidades não são iguais. Os objetivos também não são iguais. Nós podemos ter objetivos em comuns, mas não podemos compartilhar todos os objetivos, sob pena de perdermos a nossa individualidade. Então, os objetivos também variam e são peculiares. Compreender, portanto, que nem todos os objetivos coincidem, que eu posso ter objetivos comuns, mas cada qual tem seus objetivos particulares, é também uma grande habilidade da empatia emocional ou empatia passiva. Essa capacidade de perceber o outro como o outro é. Perceber o que o outro quer. Qual o objetivo do outro? Desenvolvida essa empatia emocional, precisamos partir para a ação. Estratégias, ações concretas que possam nos ajudar a evitar conflitos domésticos e a solucionar os conflitos que venham a surgir. Primeira estratégia. A primeira habilidade da empatia compassiva, da empatia proativa, daquela que age, daquela que coopera, que atua, que age no conflito. A primeira habilidade é saber silenciar. Por quê? Se você já nadou em um rio, você deve ter percebido que muitas vezes, embora na superfície o rio pareça calmo, há correntes circulando por baixo da superfície. Se você começa a nadar nas proximidades de uma corrente dessa, embora tudo pareça calmo na superfície, essa corrente pode sugar você para baixo. O conflito é exatamente a mesma coisa. Por isso, nós costumamos usar a expressão espiral do conflito. O conflito começa com uma coisa boba, uma frase, e ele vai evoluindo, se agravando, e aquilo vira um redemoinho, aquilo vira uma corrente que acaba te sugando para baixo, tragando a pessoa para o fundo. Esse é o poder da espiral do conflito. A questão aqui, nessa habilidade do saber silenciar, é entender que nem sempre as palavras são a melhor solução. Nós acreditamos que as palavras resolvem tudo. Não. Porque nem sempre o problema está na superfície das palavras. Como dissemos anteriormente,
Há correntes emocionais, há correntes de sentimento, há correntes de estado de humor operando por baixo da superfície das palavras. Se você não silenciar, se você não for capaz de escutar, você não perceberá essas correntes que estão puxando. Muitas vezes, a pessoa pronuncia palavras doces, mas por trás percebemos emoções envenenadas. Rancor, mágoa, raiva, frustração. Nessas horas, não basta pronunciar palavras. Nessas horas, nem sempre as palavras são a melhor solução. Nessas horas, perceber essas correntes que estão gerando o conflito. Porque são essas emoções, esses sentimentos, esses estados de humor que geram o conflito dentro da sua própria casa. Conflito com todas as pessoas. Saber silenciar. No entanto, nem sempre podemos ficar em silêncio. Muitas vezes, precisamos usar a palavra. A palavra é curativa. A palavra tem poder. A palavra possui uma força criadora. A palavra molda situações, molda o ambiente. Muitas vezes, vamos precisar usar as palavras. No entanto, é preciso adquirir uma habilidade fundamental no uso das palavras. O modo de falar e a hora certa para falar. Você pode dizer a maior verdade, a coisa mais certa, mas se disser do modo errado, você vai gerar conflito ao invés de resolvê-lo. Você vai mais atrapalhar do que ajudar. Saber dizer da forma certa, da maneira correta, e saber a hora de dizer. Uma palavra dita na hora errada, uma consideração feita num momento inoportuno, pode colocar tudo a perder. Você pode estar dizendo a maior verdade. Você pode estar dizendo algo que é fundamental para auxiliar a pessoa que você ama. O que você está dizendo pode ser o mais adequado, mas a hora pode ser a hora mais errada. Pode ser o pior momento para se dizer. É preciso saber esperar, aguardar a hora certa, no momento certo, quando a poeira baixa, quando você está mais tranquilo, quando você está mais tranquilo, quando o outro está mais tranquilo. Porque a hora certa não é só a hora do outro, é também a sua hora. Perceber o momento em que você está mais tranquilo, mais sereno para dizer, e perceber o momento em que o outro está mais sereno e mais tranquilo para poder ouvir. A hora certa do outro e a sua. Quando esses dois momentos estiverem sincronizados, aí você diz. Diz da maneira adequada. E a sua palavra tem uma força muito maior do que teria se você tivesse dito no momento errado. Não basta estar certo. Não basta ter razão. Aqui nós voltamos na história do monge, do sábio. De que adianta ter razão se você está gerando conflito? De que adianta você estar dentro de casa cheio de razão e cheio de conflito?
Todos nós ansiamos por paz. Todos nós ansiamos por tranquilidade. Todos nós queremos felicidade, entendimento mútuo, amor, reciprocidade. É isso que todos nós queremos. Pelo menos quem está mentalmente saudável. É isso que nós queremos. Então, de que adianta ter razão? Se você tem razão e diz na hora errada, se você tem razão e diz da maneira errada, do modo errado, sua razão vale muito pouco. Muito pouco. Isso é empatia compassiva. Isso é empatia proativa. Isso é saber agir em favor do outro e em meu favor. A verdade precisa ser útil. A verdade precisa ajudar. Precisa trazer algo de bom. Uma verdade que não auxilia, que não faz nada, para que ser dita? Esse é um segredo muito especial da comunicação pacificadora no ambiente doméstico. Terceira estratégia. Nós já comentamos de um modo geral sobre ela, mas aqui vamos descer em detalhes. É preciso escutar mais as emoções do que as palavras. É preciso escutar não somente as palavras, mas principalmente as emoções. As palavras muitas vezes são uma cortina de fumaça. Em relacionamento nós sabemos disso. Você pergunta para o marido ou para a esposa assim: eu vou lá naquele lugar sozinho, tudo bem? E a pessoa fala: tudo bem, pode ir. O que está sendo dito é: tudo bem, pode ir. Mas o que está sendo expresso emocionalmente é: não vá. Não está nada bem. Eu não quero que você vá sozinho. Eu não concordo que você vá sozinho. Eu gostaria de ir com você. Ou eu gostaria que você não fosse. Mas isso não está sendo dito com palavras. Isso está sendo dito com emoções. E você está prestando atenção só nas palavras. Então, como eu disse, nós fazemos papel de bobo. Porque as pessoas dizem algo que estão encobrindo as emoções. Por quê? Porque elas podem não ter a coragem de expressar emoção naquele momento. Porque elas não querem se indispor. Porque elas não querem criar um conflito. Então elas escondem as emoções. Escondem os sentimentos. E usam palavras. Palavras que não refletem a realidade. Essa habilidade da empatia compassiva é uma habilidade extraordinária. Escute além das palavras. Escute além das palavras. Outra estratégia. Oriente a sua comunicação para resultados. Oriente a sua comunicação para resultados. O que significa isso? Você já deve ter participado daquelas reuniões de condomínio. Você já deve ter participado daquelas reuniões de trabalho em que as pessoas ficaram 1, 2, 3 horas conversando e falando. Tudo conversado, nada resolvido. Você já participou de uma reunião assim? Tudo conversado, nada resolvido? Falou-se de tudo, todos os assuntos foram abordados, mas nada de concreto foi resolvido. Essa é a comunicação orientada para palavras. Você está ali para falar. Mesmo que a sua fala não faça o menor sentido, mesmo que o seu assunto não tenha nada a ver com a reunião, as pessoas estão falando. Cuidado. A comunicação precisa ser orientada para resultado. Os mais diversos.
Eu posso entrar no quarto do meu filho, da minha filha adolescente, porque eu quero fazer um carinho, eu quero fazer um agrado. Então, o resultado que eu quero com a minha comunicação é manifestar meu carinho. Bom, se esse é o seu objetivo, você não vai abrir a porta do quarto da sua filha ou do seu filho e fazer uma crítica. Por que que não? Por que não? Porque a crítica não vai te levar ao resultado que você quer. Você não quer agradar? Você não quer fazer um carinho? Você não quer manifestar amor? É preciso adequar as palavras e as nossas estratégias de comunicação ao resultado que nós queremos obter. As palavras são instrumento. As palavras não são finalidades em si mesmas. Toda comunicação tem uma finalidade, tem um propósito. Eu quero atingir algo. Eu quero um resultado. Isso acontece muitas vezes no casal. O marido quer agradar a esposa e faz uma piada de mau gosto. A última coisa que ele conseguiu foi agradar. Ele só conseguiu magoar, irritar, deixá-la nervosa, embora ele quisesse agradar. Por quê? Porque a comunicação dele não está orientada para resultados. A comunicação dele está orientada para palavras. Ele quer apenas falar. Isso tem sido a fonte de inúmeros conflitos. Então, antes de abrir a boca, defina qual objetivo você quer atingir. Antes de abrir a boca, defina qual objetivo atingir. E por fim, sabendo que todos nós temos objetivos diferentes, que cada qual tem suas necessidades, um filho, uma filha tem mais necessidade de atenção, mais necessidade de dengo, mais necessidade de carinho. O outro é mais independente, mais autônomo, ele gosta de ter mais espaço, de ter mais liberdade. São necessidades diferentes. Eu preciso perceber isso. Mas para que haja harmonia e para que eu consiga apaziguar os conflitos, eu preciso identificar objetivos comuns. No relacionamento afetivo, isso é fundamental. Nós estamos falando de alinhamento de propósitos, alinhamento de objetivos. Isso não significa que você deve ter todos os objetivos da pessoa que está ao seu lado. Não. Alguns objetivos não têm como serem harmonizados. Nós teremos um vídeo especial no canal Odisseia falando sobre alinhamento de propósito, alinhamento de objetivos, e teremos um outro vídeo especial falando sobre negociação, que é como lidar com objetivos diferentes. Você está com algo em vista, mas a sua esposa, o seu marido, está com outra coisa em vista. Como negociar? Como harmonizar? Esses 2 vídeos nós vamos trabalhar aqui no canal. Aguarde. Mas no momento é importante entender isso. Eu preciso de um ponto comum. Sem um ponto comum não há solução do conflito. O conflito só pode ser resolvido se nós encontrarmos um ponto comum de acordo que seja valioso para todas as partes. Essas são as estratégias da empatia proativa, compassiva. Agora que esse vídeo chegou ao fim, eu quero que durante uma semana você pegue uma folha de papel, uma caneta e um lápis e anote. Toda vez que tiver uma interação aí dentro de casa, toda vez que as coisas começarem a ficar um pouco quentes,
Anota quais emoções você experimentou e quais emoções você percebeu no ambiente. Anota. Além disso, anota qual objetivo você tinha e qual objetivo a outra pessoa que estava interagindo com você tinha. Emoções e objetivos. Faça isso durante uma semana. Qual o propósito desse exercício? Treinar a sua sensibilidade para que você possa perceber quais emoções estão em jogo e o que as pessoas querem durante a interação. O que elas querem. Isso precisa ser treinado. E esse relatório é fundamental para você treinar essa habilidade. Gostou desse vídeo? Achou que ele pode contribuir para aliviar os conflitos no seu ambiente doméstico? Então dê o seu like, compartilhe com seus familiares, compartilhe com as pessoas que você ama e faça comentários. Escreva aqui sobre o que você enfrenta dentro de casa durante essa pandemia. Se alguma coisa que eu falei aqui tem a ver com o que você viveu, faça seu comentário e interaja conosco. Dê o seu like, não deixe de se inscrever no canal Odisseia e não deixe de acompanhar o projeto Odisseia como um todo.